Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Grata sempre a minha satisfação de estar aqui, luz e amparo. Vamos rogar a Deus, a Jesus e aos Espíritos benfeitores que nos abençoem e nos inspirem nessa nossa reflexão da tarde de hoje. A proposta é justamente falar sobre um enunciado de Jesus. Eu vim para que tenham vida, e a vida tenham em abundância. É o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O que a gente pode, nesse momento presente que a gente está vivendo, na Terra, nessa experiência, o que nós podemos entender por abundância nas nossas vidas? Será aquilo que o mundo, as mídias, enfim, tudo que está no nosso entorno apresenta nessa fala de Jesus? Justamente sabemos que somos espíritos imortais. Por que diria o Cristo que viria até nós para trazer vida e vida em abundância? E que espécie de vida que nós vivemos, ou pelo menos até então sem refletirmos, e justamente creio que Jesus veio nos chamar a atenção nesse aspecto, porque às vezes a gente pensa nesse momento presente, nessas questões efêmeras, porque tudo que vemos certamente vai desaparecer, inclusive nós, né? Então, mas a gente, nesse corre-corre do sucesso imediato, muitas vezes, né, quando vê a nossa existência passou e sequer, às vezes, a gente consegue viver o momento presente, né, que é uma dádiva de Deus, a gente aproveitar, diríamos, dos instantes, em qualquer envolvimentos que tenhamos na nossa vida, né, para que a gente possa usufruir daquilo de melhor. Mas com certeza Jesus, e aqui Emmanuel faz uma colocação para nós, no livro Caminho, Verdade e Vida, nos diz o seguinte: se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer dos dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. No jogo de forças exteriores, encontraremos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres. No entanto, a velhice não tardará. O vaso físico íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda manifestação da existência na Terra é processo de transformação permanente. É imprescindível construir o castelo interior, de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime.
não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou o Cristo como doador de benefícios vulgares. Veio ligar-nos à lâmpada do coração, à usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis da obra Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel. Então vejamos nessa reflexão que o Espírito de Emmanuel nos traz à luz da razão, à luz do entendimento, e a gente sabe que um bom período da nossa existência no corpo físico gira em torno do nosso corpo físico, né, das conquistas da vida de cada um. A gente tem a infância, tem a adolescência, tem a juventude, a vida adulta, depois a gente constitui família, né? E aí, nesse contexto, o que a gente consegue estar fazendo também em benefício desse tesouro espiritual, cujas traças nem os ladrões poderão levar de nós? E é justamente essa conquista e esse reino que é um processo extremamente lento, né? Pelas obras espíritas que a gente lê, a própria fala dos espíritos, para nós essa mudança, que as reencarnações são possibilidades, na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. É justamente essa trajetória evolutiva, ascensional, caminhando para frente, caminhando para o alto, para as conquistas desses bens incorrosíveis que devemos construí-los dentro de nós. E sabemos que o mundo, as ofertas, se a gente pegar nas mídias sociais, de sucesso imediato dessas questões que muitas vezes, e aí lembrando também daquela fala de Jesus que nos diz: onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E nós estamos aqui justamente fazendo uma cruzada, não só dentro da doutrina espírita, contra as condições do materialismo, né, que é tentador, imediato, e que de um instante para o outro a gente pode ser chamado de retorno para a nossa verdadeira pátria, o mundo dos espíritos. E sequer, o que nós vamos levar? Títulos, bens materiais, não se leva nada, né? E daqui a pouco, poucas pessoas certamente lembrarão de nós também. A gente tem tantas ilusões, diríamos, do ponto de vista da relação com o mundo, dessas conquistas, né, imediatas. É claro que a gente vai, mas tem que ser comedido, né, sob pena de a gente ficar. E sabemos que a chaga da humanidade é o orgulho, né, que é um processo até mesmo auto-obsessivo, de projeção da nossa parte, achar que é o melhor do que os outros, enfim. E do egoísmo, né, que ainda nos assola, essa pandemia que está dentro de cada um, e que é um processo gradativo. Aquilo que for lido na lição inicial aqui, né? Não adianta às vezes a gente ser, ou estar dentro da doutrina dos espíritos, e a gente ser avaro, né? E diz que a gente, como uma forma de previdência, às vezes a gente não auxilia, talvez uma pessoa que nem religiosidade tenha, né, nenhum segmento, ela faça muito mais do que a gente. E é justamente essa chamada de atenção que Jesus traz, esse divisor de águas para nós, porque somos espíritos imortais. A única coisa que vai restar
de todas as questões somos nós, de retorno à nossa verdadeira pátria, o mundo espiritual, e certamente nós estaremos vinculados àquelas criaturas, aos nossos desejos, a tudo aquilo que nos prende. Não é verdade? Então, e é um processo que cada um de nós, porque aqui ninguém é obrigado, né, dizer que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, mas que a gente tem um certo desprendimento, e a gente sabe, né, até mesmo às vezes do ponto de vista emocional, nas relações de bens, até mesmo dentro de casa hoje, né, a gente tem alguma coisa lá que é intocável por alguém, a gente não deixa que mexa, ainda faz uma briga, né, coisas do gênero assim. Se a gente desencarnar, coisa comum, aquilo que a gente tinha grande interesse em estar preso, claro que a gente tem que preservar, se a gente não cuidar das coisas, né, com um zelo que são nos proporcionadas, até mesmo o próprio corpo, né, que é um bem que Deus nos proporciona justamente para que estejamos aqui, nessa passagem de aprendizagem, né, como tantas outras nos papéis que cada um de nós está desempenhando, né, na sua comunidade, na sua família, na sociedade, e que essas lições, estava vendo aqui o mural, né, chamando atenção para vários convites feitos pela casa para estudo, para participação. Então, à medida que a gente vai se afinizando, criando simpatia, sintonia com esses ensinamentos benditos dessa doutrina, que Jesus disse que não nos deixaria órfãos e mandaria o Consolador prometido. E Ele está no meio de nós através dessa pleiade de espíritos que viveram, tiveram essas experiências e que nos trazem esse legado de continuidade da vida. A perspectiva da vida futura é ponto fundamental na vida da gente, quão importante é saber que temos continuidade, que deixamos o corpo físico, mas que permanecemos como espíritos imortais, com o nosso corpo perispiritual, e que vamos nos reunir aquelas criaturas com as quais tenhamos afinidade. Então, que essa nossa passagem, a gente saiba administrar os bens próprios, na nossa relação com a família, com a sociedade, até aquilo que a gente tem como conquista do nossos estudos, da participação, o que a gente está partilhando também nesse aspecto. E já vejam que essa transformação moral, que no conjunto dessa educação que a espiritualidade nos coloca, é justamente para que a gente faça essa transformação. E que ela deve começar lá desde os primórdios lá do nosso nascimento, né? Educado pelos nossos pais, e que muitas vezes a gente ainda tem esses resquícios desses traços de negatividade, de egoísmo, de orgulho, e que a gente, num papel reeducativo dos nossos filhos, a gente passa essa mesma lição para eles, né? Então, por isso que Kardec propunha já desde o início essa educação, fora da educação convencional que a sociedade nos apresenta, né, como no caráter da ciência, de conhecimento, das várias áreas. Aqui nós temos a educação moral, né, para que o nosso sentimento, para que o nosso coração, ele, dentro desse processo gradativo, vá fazendo a transformação. Agora tudo vai depender da vontade de cada um. Já do livro Caminho, Verdade e Vida, também pelo Espírito de Emmanuel, ele nos traz uma reflexão sobre a questão dos bens externos. A vida de um homem não consiste na abundância de coisas que possui. Jesus, Lucas capítulo 12, versículo 15. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. A palavra do Mestre está cheia de oportunidade para quaisquer círculos de atividade humana
em todos os tempos. Um homem poderá reter vasta proporção de dinheiro, porém, o que fará dele? Poderá exercer extensa autoridade, entretanto, como se comportará dentro dela? São os papéis que nós desempenhamos, pelas funções exercidas, dentro das profissões no mundo, e que às vezes a gente, se arvora por uma posição transitória. O que fulano está pensando? Às vezes a gente até diz isso, uma autoridade constituída dentro do seu papel. Às vezes a gente extrapola os limites, Então, muito cuidado com tudo isso. Poderá dispor de muitas propriedades. Todavia, de que modo utiliza os patrimônios provisórios? O que a gente está fazendo com uma série de bens, muitas vezes, que a gente nem dá conta? Às vezes nem da casa da gente, a gente vai diminuindo a vitalidade, vai ter que diminuir até o espaço físico, porque não pode ocupar todas as peças, não pode limpar, precisa de outras pessoas para trabalhar. Então, qualquer espaço não serve. Às vezes a gente tem, respeitando a cada um, então, porque a gente pense sobre tudo isso, Terá muitos projetos elevados. Quantos a gente conseguiu edificar, colocar em prática, Poderá guardar inúmeras ideias de perfeição, mas estará atendendo aos nobres princípios de que é portador? Adianta a nossa cabeça cheia de ideias se a gente não coloca em prática, ou pelo menos nos momentos oportunos, até mesmo do próprio conhecimento que trazemos conosco das várias áreas, ou até mesmo principalmente desses ensinamentos benditos, que num momento pode surgir uma oportunidade, para um amigo, a gente presentear com um livro ou alguma coisa. Não que tenha que fazer com que ele seja espírita, mas a gente apresentar para os nossos entes, às vezes da nossa própria família, para os nossos filhos, enquanto a gente pode, Vai chegar uma fase lá que eles vão entrar para o 2º grau, já tem outras prioridades com a própria existência deles, e certamente a vida da gente vai ser aquilo que nós fizermos agora no presente, dessas conquistas. O que mais tarde, se a gente deixar o corpo, como é que a gente vai estar? Preso ainda a questões relativas ao mundo material? Os outros vão administrar, cada um a seu tempo. Será que a gente está conseguindo ensinar os nossos filhos, nossos netos, enfim? Sempre a gente tem a oportunidade de conversar com alguém ou instigar a pensar um pouco diferente a respeito de tudo isso. Então, a gente também tem compromisso nesse aspecto, Se é que a gente ama e gosta da outra pessoa, como filho, algum parente que a gente tem oportunidade, algum amigo que nos peça, a gente estender a mão. Talvez demora 3, 4 décadas para aquela criatura acordar. Mas é tão bom quando a gente conversa, divide em algum momento esses ensinamentos que certamente vão fortalecer o nosso crescimento como espíritos imortais. As verdadeiras conquistas incorrosíveis nós vamos ter que edificar através das virtudes, da mudança de hábito que a gente vai fazendo na nossa vida, porque a gente é cheio de padrões comportamentais, repetindo, que a gente nem se dá conta. Terá escrito milhares de páginas. Qual a substância de sua obra? Contará muitos anos de existência no corpo. No entanto, que fez do tempo? O maior tesouro que nós temos é o tempo, e às vezes ele é desperdiçado. Só a gente sabe quando entra numa rede social, a gente está buscando uma coisa, dali a pouco já pula para outra, E quase que fica em coisa nenhuma. Até os nossos próprios objetivos, e pelo pensamento de autoridades do ponto de vista do conhecimento, do psiquismo, até a própria
criançada, esse pensamento reflexivo que a gente tem, talvez a gente vá perdendo ao longo do tempo, porque tudo é muito, muito rápido. Essas mensagens, tudo aquilo que a gente não consegue nem trabalhar no nosso cérebro a respeito, né, da nossa razão, do nosso senso de análise. Então, quantas patologias têm surgido hoje, né? Fruto da tecnologia, desse avanço que desenfreado nos causa, a gente entra num estado de isolamento e umas coisas fugazes que a gente tem que deixar de lado. A gente precisa viver como seres humanos, porque a gente cria uma ilusão. Porque a gente tem tantos amigos, né? E quem pergunta como é que a gente está? Alguém telefona para a gente para saber como é que a gente está? Eu tenho 1 ou 2 pessoas que às vezes me ligam, né? Daí fulano. Né? Mas a gente tem aquela ilusão, né? E a gente vive isolado. Né? O cuidado que a gente tem que ter, né, com tudo isso. E viver, aproveitar a existência. Né? Poderá contar com numerosos amigos. Como se conduz perante as afeições que o cercam? Como é que nós nos conduzimos dentro desse contexto? Na nossa vida, não consiste da riqueza numérica de coisas e graças, aquisições nominais e títulos exteriores. Nossa paz e felicidade depende do uso que fizermos, onde nos encontramos hoje, aqui e agora, presente, das oportunidades e dons, situações e favores recebidos do Altíssimo. Não procures amontoar levianamente o que detens por empréstimo. Mobiliza com critério os recursos depositados em tuas mãos. O Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntaste, pelas bênçãos que revestiste, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor das tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. Então vejamos, né? Tudo aquilo que a gente já havia comentado em outras palavras, né? É aquilo que nos fala o Evangelho. Nós não somos donos sequer nem do nosso pobre corpo. Basta o Pai dizer, chegou a tua hora, não interessa. Mas eu tinha que fazer tal coisa, a gente vai. Né? Então, quer dizer, a gente mude a nossa forma de se relacionar, de viver, enfim, desses dons que a gente adquire, não só do conhecimento da ciência, da relação da própria vida de cada um, que também é uma experiência de aprendizado que a gente possa estar partilhando. E que a gente tenha humildade e essa convicção clara de que somos espíritos imortais, estamos em transição pela Terra, num processo de expiações, de provas, né, que muitas vezes a gente está como que andando só numa rotatória, repetindo padrões de papéis, né? Ainda não conseguimos sair dessa condição expiatória, mas que gradativamente, à medida que a gente for adquirindo esses entendimentos, esses conhecimentos de fortalecimento espiritual, como espíritos imortais, certamente a gente vai, o nosso olhar sobre a vida, sobre as situações, das leis, porque aqui a gente reaviva nesse estudo sobre os espíritos, sobre nós próprios, nós reavivamos esses ensinamentos benditos que os espíritos amigos, benfeitores, luminares que por aqui passaram, deixam o seu legado para que possamos trilhar, palmilhando gradativamente. Então que cada um de nós faça o melhor da sua possibilidade de reencarnação. E aqui a gente tem possibilidade de
passar um scanner sobre nós mesmos, né? Porque a gente às vezes sabe que sobre as nossas emoções a gente não tem um controle das nossas relações. A gente pode até sentir raiva, mas o que eu faço com a minha raiva? E tantas outras coisas. E a gente despertar essa centelha divina, esse fogo sagrado desse DNA divino que está no nosso coração. A gente tem o DNA de Deus em nós, todos indistintamente. E a prática do bem e sermos homens e mulheres de bem. Estamos aqui justamente para que a gente consiga desenvolver isso em nós, né? O princípio da caridade. Como disse Jesus, né? Fora da caridade nós temos essa fala, não há salvação. Fora de Jesus não há salvação. Qual caridade? A benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições do próximo e o perdão das ofensas. Só aí é um tratado que a gente tem que lidar consigo e saber, né, como é que a gente resolve todas essas questões que por enquanto até então a gente não tem conseguido. Então, quiçá que essa lição de Jesus nos falando sobre que veio trazer vida, mas para que tenhamos vida e vida em abundância, para que quando nós deixarmos o corpo físico pela desencarnação ou pela morte, a gente possa dar prosseguimento, não ficar preso ao terra a terra, questões ainda ligadas, né, do ponto de vista das questões que ora materialmente, sentimentalmente, nos ligam a essas condições, né, de egoísmo e orgulho. Então, muito obrigado e que a paz de Jesus permaneça no coração de todos, hoje e sempre.